Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara da URGS e nesse vídeo a gente vai continuar o nosso curso de Teoria de Anéis e vamos falar um pouquinho de ideais e também definir anel quociente. Então, primeira coisa, a gente está partindo que A é um anel, ele tem uma operação de soma, uma operação de produto, e I é um subanel de A, ou seja, é um subconjunto que também tem estrutura de anel. Ele é fechado para a soma, é fechado para o produto e satisfaz todos os axiomas de anel. A gente vai dizer que I é um ideal à esquerda se eu multiplicando A por I, isso vai estar contido em I. Ou seja, eu pego um elemento qualquer do anel A, eu pego um elemento qualquer do conjunto I, e eu multiplicar A vezes X, isso vai ser um elemento de I, tá? Notem que ser ideal é mais forte do que ser subanel. Em princípio, para cair dentro de I, por ser subanel, eu precisaria estar multiplicando dois elementos do I. Mas aqui não, aqui eu multiplico um elemento do A, que é maior, por um elemento do I, e isso vai cair dentro do conjunto I. Tá? Essa definição é um pouquinho mais forte do que a definição de subanel. Ideal à direita é a mesma coisa, só que daí eu vou fazer a multiplicação ao contrário. Eu vou pegar primeiro o x que está no ideal, e depois eu vou multiplicar pelo A, do anel A, e isso vai cair de novo dentro do ideal. Isso seria um ideal à direita. E a gente vai definir ideal, ou em alguns casos a gente vai frisar que isso é o ideal bilateral, quando for um ideal à esquerda e à direita simultaneamente, ou seja, tanto faz o lado que eu considero o elemento do ideal e o elemento do anel, quando eu multiplico AX ou XA, em ambos os casos a gente tem um elemento do ideal I. Como é que a gente vai fazer a notação disso? A gente vai usar essa notação aqui para ideal à esquerda, essa notação para ideal à direita e essa notação para ideal bilateral, tá? Nem todos os livros usam essas notações, mas eu vou convencionar essas notações aqui para a gente simplificar um pouco a nossa escrita. Tá? E observações gerais. Primeira coisa, quando a gente tem um anel comutativo, né, ou seja, o produto é comutativo A vezes B igual a B vezes A, então tanto faz eu definir ideal à esquerda, ideal à direita ou ideal bilateral, tá? Porque AX vai ser a mesma coisa que XA. Então, tudo isso aqui é equivalente. Agora, se o meu anel não for comutativo, aí essas definições aqui são distintas uma da outra. Eu vou ver algum exemplo em anéis não comutativos para ver que isso não é a mesma coisa. E outra coisa é que o conjunto formado pelo zero é trivialmente sempre um ideal bilateral, tá? Porque se eu multiplicar zero por qualquer elemento do anel, isso vai dar zero, que está contido aqui nesse conjunto, e se eu multiplicar um elemento do anel por zero, também vai dar zero. Então, isso aqui é sempre um ideal. E o anel todo também é sempre um ideal. E esses dois conjuntos a gente chama de ideais triviais de A. Então vamos ver alguns exemplos, começando com Z, com o conjunto dos inteiros. Quem que seriam ideais aqui? E todos E são os ideais triviais. Mas quem que seriam ideais não triviais? Se eu considerar, por exemplo, o conjunto de todos os números pares, ou seja, 2E, né, que seria o conjunto formado por 0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e assim por diante. Por que esse conjunto aqui é um ideal? Porque se eu considerar um elemento qualquer aqui dentro, por exemplo, 2K que está em 2E, e vou considerar um R qualquer que está em Z. Se eu multiplicar 2K vezes R, isso aqui vai ser 2KR, que está naturalmente em 2E. Não importa quem seja esse K, não importa quem seja esse R, isso aqui sempre vai ser um número par também, que sempre vai estar contido nesse conjunto aqui. E ao contrário também, né? Z é comutativo, então tanto faz o lado que eu multiplico, tá? Portanto, isso aqui seria um exemplo de ideal de Z. Outro exemplo um pouco mais geral é eu pensar nos números da forma n vezes z, que são 0, mais ou menos n, mais ou menos 2n e assim por diante. Tá? Os positivos e os negativos múltiplos de n. Isso aqui, pelo mesmo motivo de que o 2z, isso também vai ser um ideal de z. Tá? Mais adiante a gente vai ver que, na verdade, todo ideal de z é dessa forma aqui. Z não tem outros ideais, tá? Mas por enquanto a gente só sabe provar que isso aqui é um ideal. Tá? Depois a gente vai ver que todos os ideais são dessa forma.
Agora, um exemplo de ideais que sejam só à esquerda ou só à direita. Vamos considerar o anel de matrizes 2 por 2 com entradas reais, ou seja, matrizes dessa forma aqui, A, B, C, D, com A, B, C e D pertencentes aos reais. Se a gente considerar esse conjunto aqui, I igual às matrizes da forma A, C, 0, 0, onde tanto A como C são reais, isso aqui claramente é um subconjunto de M2 de R. E a gente consegue provar que I é um ideal à esquerda de M2 de R. Por que isso aqui é um ideal à esquerda? Porque se eu pegar um elemento da forma A1, B1, C1, D1 e multiplicar por um elemento da forma A2, 0, C2, 0, o que vai dar isso aqui? Aqui vai dar A1, A2 mais B1, C2. Aqui vai dar C1, A2 mais D1, C2. Aqui vai dar tudo zero e aqui vai dar tudo zero. E isso aqui é um elemento de... é um elemento dessa forma aqui, porque A1A2 mais B1C2 é um número real, C1A2 mais D1C2 também é um número real. Então, I é um ideal à esquerda, tá? E um exemplo de um... e não vai ser ideal à direita, porque se a gente fizer a multiplicação ao contrário, eu não vou ter um elemento desse conjunto. Um exemplo de ideal à direita agora vai ser esse exemplo aqui. As matrizes da forma AB, 0, 0, onde A e B são números reais. Isso aqui também está claramente contido nas matrizes 2 por 2. E da mesma forma que a gente fez aqui, pegando um elemento genérico desse conjunto J e multiplicando por uma matriz genérica 2 por 2, a gente vê que o resultado, só que agora, né, ao contrário, porque eu quero provar que isso aqui é um ideal à direita, a gente consegue cair num elemento que a gente vai ver que está em J. Então, J é um ideal à direita de M2 de R. Tá? E esses dois exemplos aqui são ideais laterais que não são ideais bilaterais. Tá? Dá para fazer a continha e ver que não cai necessariamente no I. Então, eles não são ideais bilaterais. Bom, então aqui uma observação. Primeiro, se eu tenho I um ideal, tanto faz se ele é bilateral, se ele é ideal à esquerda, se ele é ideal à direita. Se esse ideal contém o 1 do anel, então obrigatoriamente ele tem que ser todo anel. Por que isso? Porque qualquer elemento do anel pode ser escrito como A vezes 1 ou 1 vezes A. Então, se o 1 tiver no ideal, eu vou fazer A vezes 1 ou 1 vezes A, dependendo se ele for ideal à esquerda ou à direita, e eu vou ter que A tem que estar no ideal, pela propriedade de ideal. Isso para qualquer elemento do anel. Então, o I tem que ser todo A. Mais que isso ainda, se esse ideal contém qualquer elemento invertível do anel A, então contém um certo A, tal que A é invertível, em princípio, esse inverso pode estar no anel, não precisa estar no ideal, tá? Mas o A está no ideal. Então, o que acontece? A vezes A inverso tem que estar no ideal. Ou A inverso vezes A tem que estar no ideal, dependendo se ele for ideal à esquerda ou à direita. Uma dessas duas coisas tem que valer. Só que A vezes A inverso é igual a 1. Então, 1 pertence ao ideal, e aqui mesma coisa, 1 pertence ao ideal. Então, o que eu estou garantindo? Que se o ideal contém um elemento invertível, então ele contém o 1, e se ele contém o 1, a gente já viu pela observação anterior que ele é todo anel. Tá? Um ideal, então, que é não trivial, então, I ideal não trivial, não contém nenhum elemento invertível. Tá? Daqui a gente já tira uma outra observação interessante, que é
K, corpo, não possui ideais não triviais. Então, um corpo nunca possui nenhum ideal que não seja ou só o zero ou todo o corpo. Por quê? Porque todo elemento de K é invertível. Todo elemento de K é invertível. Então, qualquer elemento que não seja o zero, todo elemento não nulo, qualquer elemento que não seja o zero, que esteja no ideal, vai ser invertível e, portanto, esse ideal tem que ser todo K. Então, os únicos ideais são os triviais, ou é só o zero ou é tudo. O que é um anel simples? Um anel simples é um anel que não tem ideais não triviais, que os únicos ideais são o zero e o anel todo, que a gente já viu que são sempre ideais. Tá? E uma consequência do que a gente acabou de mostrar é que todo corpo é um anel simples, porque nenhum corpo tem ideais não triviais. Então agora a gente vai mostrar que o conjunto das matrizes 2 por 2 é um anel simples, ou seja, os únicos ideais são os triviais. Então como é que a gente prova isso? Em primeiro lugar, se I é um ideal não nulo, então, obrigatoriamente, existe um elemento x em I tal que x é diferente de zero. Então, vamos dizer que x é uma matriz da forma A11, A12, A21 e A22, onde pelo menos um desses elementos aqui é não nulo, porque ele é diferente de zero. Quem é o zero das matrizes é a matriz que todos os elementos são zero. Então, esse x aqui a gente está considerando como elemento de I. Mas o conjunto das matrizes, ele tem esses 4 elementos aqui, que vão ser importantes na prova, que é o seguinte, E11, quem é a matriz que eu chamo de E11? É a matriz que tem o 1 na linha 1, coluna 1. E12 é a matriz que tem o 1 na linha 1, coluna 2. E21 é essa matriz aqui, 0, 1, 0, 0, que tem o 1 na linha 2, coluna 1. E, finalmente, também eu tenho E22, que é essa matriz aqui, o 1 na linha 2, coluna 2. Se eu fizer a multiplicação de E, RS, tá? Onde o R e o S estão entre 1 e 2, porque eu estou nas matrizes 2 por 2, vezes esse elemento x aqui, que é A11, A12, A21, A22, e ainda vezes EMN, né? O ERS e o EMN são um desses 4 aqui. O resultado disso vai ser uma matriz 2 por 2, com o elemento ASM, o S daqui e o M daqui, vai ser um desses 4 elementos aqui, que com certeza é diferente de zero, aí eu escolho adequadamente o que é diferente de zero. E esse elemento vai estar na posição Rn, ou seja, linha R, coluna N. Aí o R eu pego daqui, né? E o N eu pego daqui. Tá? Aí, o que eu tenho? Eu tenho que, escolhendo apropriadamente esses valores aqui, RS e MN, entre 1 e 2, eu consigo construir a matriz ASM 0, 0, 0. E eu também consigo construir a matriz 0, 0, 0, ASM. Eu consigo construir essas duas matrizes no ideal I. Tá? E se eu tenho duas matrizes no ideal I, a soma também está lá.
A soma delas vai ser ASM 0, 0, ASM. E isso aqui é uma matriz invertível. Mas ASM 0, 0, ASM é matriz invertível. Portanto, esse I tem que ser todo o conjunto M2 de R. Tá? Deixa eu só observar aqui quem seria o inverso dessa matriz. O inverso dessa matriz seria a SM inverso 0, 0, a SM inverso. Aqui é o inverso dentro dos reais que existe porque eu escolhi um ASM que é diferente de zero. Se eu multiplicar isso por isso, vai dar a matriz identidade. Então, esse elemento aqui é uma matriz invertível. Como a gente viu antes, basta ter qualquer elemento invertível, a gente já sabe que o ideal tem que ser o todo. Se eu fizer uma prova completamente análoga, eu consigo mostrar que o conjunto das matrizes n por n com entradas reais também é simples, tá? Eu também consigo construir uma matriz invertível, só que daí eu vou ter n linhas e n colunas e provo que é simples, tá? Detalhe, né? Eu estou provando que não tem ideais bilaterais. Aqui eu estou usando a multiplicação do elemento do ideal por um elemento do anel, tanto à esquerda como à direita. Então, eu preciso que seja ideal bilateral para provar que ele não existe. Porque nos exemplos, agora nesse mesmo vídeo, eu encontrei exemplos de ideais que sejam ideais das matrizes que sejam só ideal à esquerda e só ideal à direita. Então, ideal lateral existe. O que não existe é ideal bilateral, né? Aqui que eu estou usando a bilateralidade. Mas, tanto as matrizes 2 por 2 como as matrizes n por n não têm ideais bilaterais, exceto os triviais, então a gente pode dizer que esse anel é simples. A gente vai dizer que um ideal I é maximal se ele não for o anel todo, e os únicos ideais de A que contém I são o I e o A. Tá? Não tem nenhum ideal intermediário entre I e A. Além disso, uma consequência dessa definição é que um anel é simples se e somente se zero é um ideal maximal, porque não tem nenhum ideal entre o zero e o A, que é o todo. Então, esse zero, esse conjunto que contém só o zero vai ser um ideal maximal. Bom, algumas definições aqui. Se eu considerar x1, xn, n elementos do anel A, eu defino esse conjunto aqui, formado por essas combinações lineares, A1x1, A2x2, etc., até a nxn, onde cada AI é um elemento do anel A, e eu chamo isso de ideal à esquerda gerado por x1, xn. Da mesma forma, eu defino ideal à direita gerado por x1, xn, só trocando a ordem aqui vai ser x1A1, x2A2, etc. Eu posso definir o ideal principal à esquerda gerado por um certo x1, que são as combinações lineares de elementos do A multiplicando x1. Isso aqui é um ideal principal, porque quando a gente chama de ideal principal, quando é um ideal gerado por só um elemento, que seria o x1 no caso. E, da mesma forma, eu tenho o ideal principal à direita, só trocando a ordem. Tá? Se o anel for comutativo, é claro que ideal à direita e ideal à esquerda dá no mesmo, né, é equivalente, mas se não for comutativo, essas definições aqui podem ser um pouquinho diferentes. Tá? Além disso, a gente pode provar que o ideal gerado por x1, xn, definido dessa forma aqui, é o menor ideal que contém x1 até xn. Tá? Isso aqui pode ser provado como um exercício, por exemplo. Então, agora vamos provar que se eu tenho um anel comutativo com unidade, é equivalente eu dizer que K é um corpo, que zero é um ideal maximal de K, ou que os únicos ideais de K são os triviais, né, que é zero e o todo K. Então, demonstração. A gente já falou um pouco dessas afirmações aqui, mas vamos formalizar. Então, primeiro, eu suponho que K é corpo, vamos provar que A implica B. Então, suponho que K
é corpo. Então, seja I ideal. Vou botar ideal bilateral, porque a gente está no caso comutativo, então tanto faz. E ideal de K, tal que o I não é zero. O I contém propriamente o zero e está contido em K. Bom, se ele não é o zero, então existe x pertence a I, tal que x é diferente de zero, tá? Porque o I contém propriamente o zero, mas tem mais alguém além do zero lá dentro. Se o x pertence a I e o K é corpo, existe x inverso em K, porque K é corpo. E como o I é ideal, x inverso vezes x, que é igual a 1, pertence ao ideal. E, portanto, a gente tem que esse ideal é igual a K. Na verdade, aqui, quando eu mostrei que que o x tem inverso, já era suficiente, né? Porque a gente já viu que se um elemento invertível está lá dentro, já é suficiente. Mas aqui eu provei, então, que mais ainda o 1 está lá dentro. B implica C. B implica C é direto da definição, né? Porque se eu suponho que zero é ideal maximal, então não pode ter nenhum outro ideal, porque qualquer outro ideal que exista, ele vai estar entre 0 e K. Então, isso aqui é direto da definição. E C implica A. Vamos supor que os únicos ideais são os triviais e vamos mostrar que K é corpo. Então, seja X um elemento de K. Para ele ser corpo, eu já sei que é um anel comutativo com unidade. Eu preciso provar que todo elemento tem inverso. Tá? Se todo elemento tem inverso, também vai valer que não tem divisores de zero. Então, basta provar que todo elemento tem inverso. Então, eu considero o ideal gerado por x, que é k vezes x, ou x vezes k, dá no mesmo porque é comutativo. O ideal principal gerado por x. Bom, por hipótese, esse ideal aqui tem que ser ou zero ou todo k. Então, I é igual a zero ou I é igual ao k todo. Se o meu x for diferente de zero, então, obrigatoriamente, o meu I, pela hipótese, tem que ser todo k. Tá? Isso quer dizer que 1 pertence a I. Só que quem são os elementos de I? O I são os elementos da forma k vezes x. Ou seja, 1 é igual a um certo, vamos chamar aqui de Rzinho vezes x. E, portanto, Rzinho é x inverso, que é o inverso do elemento x, que implica x é invertível. Como o x é um elemento qualquer diferente de zero, todo elemento não nulo tem inverso e, portanto, k é corpo. Então, vamos supor que J é um ideal bilateral do anel A. A gente vai definir a seguinte relação de equivalência no conjunto A. Se eu pegar dois elementos x e x' do A, a gente vai dizer que x é congruente a x' módulo J, se e somente se x menos x' pertence a J. Tá? Por que isso aqui é uma relação de equivalência? Vamos provar que ela é reflexiva, ou seja, x é equivalente a x módulo J. Por quê? Porque x menos x é igual a zero, que sempre pertence a J. Um ideal sempre tem que conter o zero, né? Porque, por definição, um ideal tem que ser um subanel.
Além disso, se x é congruente a x' módulo j, então x menos x' pertence a j, e, portanto, x' menos x também pertence a j, porque é um subanel, tá? Então, x' menos x também pertence a j, e tem oposto, né? Esse elemento aqui é o oposto aditivo desse aqui. E isso implica que x' é congruente a x módulo j. Tá? Então, essa relação aqui é simétrica. E vamos ver que é transitiva. Então, agora vamos supor que x é congruente a x' e que x' é congruente a x duas linhas, tudo módulo j. Né? Então, x menos x' pertence a j e x' menos x duas linhas também pertence a j. Tá? Mas isso implica que x menos x duas linhas vai ser igual a x menos x' mais x' menos x duas linhas, né? Porque eu somei e diminui x'. E isso aqui está em j, isso aqui também está em j, portanto a soma pertence a j. E daqui a gente tira que x é congruente a x duas linhas módulo j. Então, isso aqui é uma relação de equivalência mesmo. Quando a gente tem uma relação de equivalência, a gente pode considerar a classe de equivalência de um elemento x qualquer. Quem que vai ser essa classe? Vai ser a mesma coisa que x mais j, ou seja, o conjunto dos elementos x mais y, onde y é um elemento qualquer de j. Tá? Essa aqui vai ser a classe de equivalência de x. E a gente consegue construir um conjunto quociente, A quociente j, que vai ser o conjunto das classes de x, onde x é um elemento qualquer de A. Tá? Isso aqui vai ser o conjunto quociente definido por essa relação de equivalência aqui. O que a gente quer provar agora é que esse conjunto quociente aqui também é um anel. Vamos provar primeiro que ele tem operações bem definidas, uma soma e um produto, e aí vamos verificar que isso aqui é um anel. Então, a gente considera o conjunto quociente A quociente J com essas operações aqui. A classe de x somada com a classe de y vai ser simplesmente a classe de x mais y. E a classe de x multiplicada pela classe de y vai ser a classe de x vezes y. Então, eu tenho o produto e a soma que já estão bem definidos em A, e vou estender essa soma e esse produto para o conjunto quociente. Vamos ver que isso está bem definido. Então, o que acontece? Digamos que a gente tenha classe de x igual a classe de x' e classe de y igual a classe de y'. O que eu preciso provar? Que tanto faz eu somar x mais y ou x' mais y'. Vamos verificar que essas duas coisas são iguais. E a mesma coisa para o produto. Tá? Começando com a soma. Se a classe de x é igual à classe de x', então x menos x' pertence a j. Classe de y igual à classe de y', y menos y' pertence a j. Portanto, x mais y menos x' mais y' vai ser igual a x menos x' mais y menos y'. Isso aqui está em j, isso aqui também está em j. Então, essa soma pertence a j e, portanto, essas classes são iguais. Vamos ver o produto. Então, digamos agora que x vezes y, eu quero que seja igual a x' vezes y'. Bom, a gente tem ainda, né, que x menos x' pertence a j e y menos y' pertence a j. Então, o meu x é igual a x' mais um certo elemento, vamos chamar de A.
E o meu y é igual a y' mais um certo elemento que vamos chamar de b, onde a e b pertencem a j. O que acontece quando eu faço x vezes y? Isso aqui é a mesma coisa que x' mais a vezes y' mais b, que é igual a x' y' mais x' vezes b mais a y' mais ab. Isso aqui é igual a x vezes y menos x' y' igual a x' vezes b mais a vezes y' mais ab. A e b estão em j, então a vezes b também está em j, a vezes y' também está em j e x' vezes b também está em j. Cada um desses terminhos aqui está em j porque j é ideal bilateral. E, portanto, essa soma aqui pertence a j, ou seja, xy menos x' y' pertence a j, e, portanto, a classe de x vezes y é igual a x' y'. Então, essa soma e esse produto estão bem definidos nesse conjunto quociente aqui que a gente vai provar, que é um anel. Então, se a gente tem J um ideal bilateral, a gente pode considerar esse conjunto quociente e, em primeiro lugar, esse conjunto quociente é um anel, com as operações que eu acabei de definir. Se A possui unidade, então A quociente J também possui unidade. E se A é comutativo, então A quociente J é comutativo. Como é que a gente prova isso? Eu vou dar só uma ideia da prova. As operações do quociente, elas são definidas a partir das operações em A. Então, se as operações em A têm as propriedades que eu preciso, por exemplo, a gente sabe que x mais y é igual a classe de x mais y, por definição da soma, só que dentro do A, por exemplo, a gente tem a comutatividade da soma, isso aqui é igual a y mais x. E então isso é y mais x. Então, por as propriedades valerem dentro do A, elas naturalmente vão valer no conjunto quociente. Tá? A associatividade da soma vai ser igual, a distributividade vai ser igual, a associatividade do produto, a existência de oposto, tudo eu vou usar que a propriedade vale no A e ela vai valer no conjunto quociente. Para dizer que possui unidade, é só eu considerar a unidade de A, e aí eu pego a classe de 1, isso vezes qualquer x vai ser 1 vezes x, que é x. Então, essa classe de 1 vai ser uma unidade no conjunto quociente. E a comutatividade é a mesma coisa. Classe de x vezes classe de y é classe de x vezes y, que como A é comutativo, isso aqui vai valer também no conjunto quociente. Então, na verdade, eu estou usando que todas as propriedades de anel valem no A e, portanto, elas vão valer também no conjunto quociente. Agora a gente vai finalizar essa unidade com esse resultado aqui. Então, se a gente tem um anel comutativo com unidade e J um ideal bilateral, então J é um ideal maximal se e somente se o anel quociente é um corpo. Vamos provar isso. Vamos começar com a I. Então, a gente supõe que J é ideal maximal. Suponhamos que J é ideal maximal de A. Tá? Eu quero provar que o quociente é um corpo. Então, seja a classe de A um elemento de A quociente J. Para isso aqui ser um corpo, eu tenho que achar um inverso disso. Vamos lá. Então, isso supondo que classe de A é diferente da classe de zero, porque o zero não tem inverso. Então, a gente consideramos L igual ao ideal principal gerado por A. Por esse A aqui, que é distinto de zero. Se ele é distinto de zero, quer dizer que A não pertence a J. Porque se ele estivesse em J, a classe dele seria a classe de zero.
E, portanto, L mais J é um ideal que contém J, tá? Contém propriamente, porque o A é um elemento que não está em J. Então, isso aqui é maior que o J, isso aqui contém propriamente J. Só que J é maximal. Então, L mais J tem que ser igual a todo A. Se ele é igual a todo A, então 1 pertence a L mais J. Ou seja, 1 é igual a U mais V, onde U pertence a L, ou seja, é da forma X vezes A, e V pertence a J. Só que isso implica que X vezes A é igual a 1 menos V. E, portanto, a classe de X vezes A é igual à classe de 1 menos V, que é igual à classe de 1 menos a classe de V. E aqui eu posso também separar o produto. Classe de X vezes classe de A é igual a classe de 1 e classe de V é igual a classe de 0, porque o V está em J, então ficou simplesmente classe de X vezes classe de A igual a classe de 1, e, portanto, classe de A, o A foi o elemento distinto de 0 que eu peguei arbitrariamente no início, a classe de A é invertível para todo A que aquela classe de A seja distinta de 0, ou seja, A quociente J é corpo. Agora vamos provar a volta. Então, a gente supõe que A quociente J é corpo. E eu quero provar que J é maximal. Então, seja M um ideal de A, tal que o J está contido propriamente no M, que está contido em A. Para o J ser maximal, a gente tem que provar que M obrigatoriamente é igual a A. Como a gente está supondo que M é diferente de J, então, como M é diferente de J, então existe um certo X pertence a M, tal que X não pertence a J. E, portanto, classe de X é diferente de classe de 0. Mas a gente está supondo que o quociente é corpo. Então, classe diferente de 0 quer dizer que existe um inverso, que eu vou chamar de y, tal que classe de x vezes classe de y é igual a 1. E, portanto, xy menos 1 pertence a j. Se as classes são iguais, a diferença está em j. Então, vamos dizer, por exemplo, que x vezes y menos 1 é igual a um certo r que pertence a j. Isso implica que 1 é igual a xy menos r. Só que a gente tem de partida que o x pertence a m, tá? Então, x pertence a m, portanto, xy pertence a m, e o r está em j, só que o j está contido em m, então isso aqui também pertence a m. Ou seja, 1 pertence a m, que implica m é todo o anel A. M é igual a A, ou seja, J é maximal. Então, com isso, a gente prova esse teorema e encerra essa sessão.